Bom, galera, eu vou fazer a parte 2 aqui, porque agora eu consegui fazer a gravação ficar um pouquinho melhor posicionado, mas eu vou continuar de onde estava, então eu vou postar esses dois vídeos, tá? Continuando aqui então, eu falava com vocês que todos os empregadores, eles vão pagar FGTS, né? Não só os empregadores particulares, mas também os empregadores privados, correto? Eles também vão pagar FGTS. Não só os particulares, mas também os empregadores públicos vão pagar FGTS, no caso os municípios, seletistas, né, todos os entes seletistas. Mas aqui, vejam bem, só os seletistas. Percebam que o artigo 15 do parágrafo 1º, ele vem falando, entende-se por empregador. Então ele está falando realmente de relação de emprego. A gente vai ver lá nos beneficiários, inclusive, quando ele fala de servidores públicos, ele vai fazer expressa menção aos servidores públicos seletistas, inclusive. Tá? Então, por exemplo, a Facel não paga FGTS para os professores, mas a Castelo Branco paga, porque a Castelo Branco é uma fundação privada, então paga. Facel é uma fundação pública, não paga, e é estatutária. Muqui é um município seletista, paga FGTS, porque tem empregados públicos, certo? Então, os empregadores, sejam particulares ou públicos, vão pagar. O ógmo, como eu disse para vocês, os sindicatos para os avulsos, naqueles casos em que ele representa essa intermediação de mão de obra, as empresas que contratem administradores não empregados e assim combinarem vão pagar FGTS também, tá? É opcional, é o único caso opcional hoje, se eu não me engano, na lei, ok? E também os responsáveis solidários ou subsidiários, né? Daqueles casos de terceirização que eu comentei com vocês, por exemplo, eles vão pagar o FGTS, mesmo não sendo empregadores diretamente, ok? Por via reflexa, quem recebe são os empregados, né? Via de regra, os empregados vão receber FGTS, os portuários avulsos, qualquer trabalhador avulso vai receber FGTS, porque eles têm direito aos mesmos direitos que o trabalhador empregado, de acordo com a Constituição. E também vão receber FGTS pessoas como os empregados públicos, mas não os servidores estatutários. É isso que vai falar aqui o artigo 15º, parágrafo 2º. Veja bem. Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, alocador ou tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos, os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Quer dizer, autônomos e eventuais são aqueles que não são empregados, né? O servidor público civil e militar sujeito a regime jurídico próprio é o sujeito ao regime jurídico estatutário. Então, esses não recebem, tá? Só tem uma hipótese, na verdade, que eles vão receber, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, mas é uma hipótese, inclusive, de inconstitucionalidade do contrato deles, tá? Mas, via de regra, eles não recebem. O administrador não empregado, como eu disse para vocês, tem uma previsão específica que é possível que ele receba. Pessoal, quem é esse administrador não empregado? Imagine se qualquer um aí que esteja formando na Facel, no curso de administração, ele vai formar e vai começar a trabalhar na área dele. Aí, eventualmente, ele vai administrar uma empresa. Essa empresa não precisa ser dele. Ele pode administrar uma empresa de terceiros. E pode fazer isso tanto como empregado como prestador de serviço autônomo. Se ele fizer como prestador de serviço autônomo, ele vai combinar um valor que vai ser pago para ele fazer essa administração. Nessa combinação, ele pode combinar com o empresário de pagar para ele o FGTS, certo? É uma opção. Então, percebam, né? Ele nem é empregado, mas vai poder receber o FGTS, ok? Se for combinado. É o que está no artigo 16 da lei do FGTS. E por último, quem também vai receber FGTS é o servidor estatutário que for contratado sem concurso público, como eu tinha falado para vocês. Lembrem-se que eu comentei com vocês lá no período passado, súmula 363 do TST, na aula de nulidades, que quando a pessoa é contratada sem concurso público, essa contratação é considerada nula e ele vai receber somente as horas trabalhadas e o FGTS, porque no artigo 19A da lei do FGTS fala isso, opção legislativa. Isso vai valer também para os servidores estatutários contratados sem concurso. Então, olha só o artigo 19A. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, quando mantido o direito ao salário.
E o STJ, inclusive, já julgou diversas vezes que essas pessoas que são contratadas como temporário na administração pública e que, na verdade, não são temporários coisa nenhuma, que estão ali, na verdade, para não ter concurso público, eles, na verdade, têm um contrato nulo, porque não poderiam estar ali. O temporário é só para questões urgentes e pontuais. E aí o contrato é nulo, mas eles já trabalharam, então o direito do salário permanece, mas eles vão ter que receber pelo menos o FGTS. A multa não, mas o FGTS sim. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês são essas escolas aí que muitas vezes não fazem concurso público para professor e ficam, vamos dizer assim, preenchendo um cargo ali sem concurso público só por meio de DTs. Aí quando você vai ver, o DT é o designado temporariamente, né? Aí quando você vai ver, você tem uma pessoa com processo seletivo trabalhando há 10 anos na mesma escola, ou 10 anos para o mesmo ente. 10 anos no estado, 10 anos no município e por aí vai, sem que tenha concurso para suprir aquela falta. Então isso daí fere a Constituição, o contrato é nulo, mantém-se o direito aos salários porque a pessoa trabalhou, porém vai receber o FGTS de todo o período. Tá? FGTS que não foi depositado por ser estatutário, mas vai ter que ser depositado por ser um contrato nulo. Ok? Quanto aos depósitos do FGTS, eles são feitos da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, o empregador ele vai criar uma conta vinculada do trabalhador a esse emprego e ao FGTS. Ou seja, quantos empregos eu tiver é o número de contas de FGTS que eu vou ter. Né? Se eu tiver 4 empregadores, eu tenho 4 contas diferentes de FGTS, para cada um deles poder depositar o FGTS de cada contrato de emprego. Tá? E esse depósito ele é feito no percentual de 8% do meu salário. Tá? Então, se eu recebo 2.000, é 8% de 2.000. E por aí vai. Esses 8% valem para todos os empregados, menos para o aprendiz. Eu sei que na sala tem gente que já foi aprendiz e sabe disso. O aprendiz tem direito a 2% de FGTS. E uma curiosidade, muita gente acha que o FGTS, como o INSS, ele é descontado do salário. Não. O INSS sim é descontado. O FGTS não, ele é a mais. Você calcula lá 2.000, 8% de 2.000 e coloca a mais nessa conta. Tá? É uma conta criada só para esse fim. Não adianta querer transferir dinheiro para ela ou usá-la de alguma maneira. Se não consegue, ela só serve mesmo para depósito de FGTS. Ok? E quem faz o depósito é o empregador. O empregado não consegue depositar nela também não. Ok? Então, 8%. A alíquota geral, o aprendiz 2%. E o pagamento tem que ser feito no mês seguinte ao trabalhado, porém não é o 5º dia útil. É até o dia 7 do mês seguinte. Pessoa, 7º dia? Não. Até o dia 7, ou seja, trabalhou em janeiro, 7 de fevereiro, trabalhou em março, 7 de abril e por aí vai. Tá? Trabalhou no mês X até o dia 7 do mês que vem. Pessoal, e se o dia 7 não for útil? Então você antecipa o pagamento, porque é até. Então tem que antecipar, beleza? Olha o artigo 15 caput da lei. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam 457 e 458 da CLT, que são aquelas parcelas salariais que a gente comentou na aula 10, e a gratificação, mas só salariais, tá? E a gratificação de Natal a que se refere a Lei 4.090 com as modificações da 4749. Essa daí é a gratificação de Natal, para quem não se lembra, é o 13º. Professor, incide FGTS sobre 13º? Vou ter que dar 8% de 13º de FGTS também? Sim, porque o 13º é salário, então vai incidir, ok? E o intermitente, professor? Ele não trabalha todo mês, como é que faz o pagamento dele? Do mesmo jeito. É até o dia 7 do mês seguinte ao trabalhado. O mês que ele não trabalhar, paciência, eu não deposito. Beleza? Mas se ele trabalhou no mês X, eu pego o valor que ele ganhou naquele mês X de salário, coloco 8% na conta dele. Tudo bem? Se ele não trabalhar, eu não coloco nada. Esse dinheiro fica na conta e a pessoa não pode sacar. Isso vocês já compreenderam. Ela só vai poder sacar em hipóteses específicas de saque. Na maioria das vezes, inclusive, vai ser por causa de rescisão contratual. Enquanto ele fica na conta, ele corrige? Com certeza. Mas raciocine uma coisa comigo aqui. Se ele corrigir muito alto, se o valor da correção for alto, o lucro que a Caixa vai ter com esse dinheiro é pequeno.
Mas o lucro da Caixa não importa, professor. Não, mas o lucro desse caso não é da Caixa, é do Sistema Financeiro de Habitação, porque esse lucro vai lá para o Sistema Financeiro de Habitação, certo? Então a ideia da lei foi a seguinte: vamos corrigir pouquinho para o empregado, porque corrigindo um pouquinho a gente lucra mais, lucrando mais a gente ajuda mais o Sistema Financeiro de Habitação, beleza? Então a correção ela é muito pequena, ela é a mesma correção da poupança e o juro é de 3% ao ano, é uma coisa bizarramente pequena. Tá? O valor muito pequenininho mesmo de correção, é quase nada que você recebe a mais quando você vai sacar. Tudo bem? Mas é justamente por isso, para ajudar o Sistema Financeiro de Habitação. O problema é que esse direito é um direito da Caixa, de correção. O empregador está pagando todo mês e é a Caixa que vai corrigir, né, um pouco o valor. Esse não é um direito do empregador que não paga. Como assim, Osório? Se o empregador não deposita FGTS, quando ele for cobrado na justiça, ele vai ter que depositar o dinheiro com juros e correção. E não é juro e correção que a Caixa tem, não. Não é esse de poupança 3% ao ano. Não. É o juro e correção da Justiça do Trabalho, que é um juro muito alto. No total, a pessoa paga mais ou menos 1% ao mês. Para quem investe dinheiro aí, para quem tem um pouco de noção, sabe que investir e ganhar aí um retorno de 1% ao mês é quase impossível. É só investimentos de risco mesmo. Né? É um senhor investimento, uma coisa que paga 1% ao mês hoje em dia. Então, o empregador ele tem que pagar caro quando ele deixa de pagar na data certa. E precisa pagar na justiça. Certo? Isso é a orientação do TST, eu coloquei para vocês, orientação 302, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Créditos referentes ao FGTS decorrente de condenação judicial são corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas. Tá? Por quê? Porque o benefício de correção baixa é da Caixa, não do empregador que não pagou. Beleza? Aliás, gente, o empregador que não pagou, ele merece dupla punição. Porque além de não pagar o empregado, ele também não depositou na Caixa e fez com que o pessoal do Sistema Financeiro de Habitação ficasse desfalcado. Né? Então ele cometeu um duplo erro aí. Ok? Bom, a ideia de manter esse dinheiro na Caixa é tão grande que a própria lei traz como impenhorável esse valor, inclusive. Tá? As contas vinculadas de FGTS são impenhoráveis. Por quê? Porque a ideia é você deixar o dinheiro lá para ser usado no Sistema Financeiro de Habitação. A única hipótese hoje de penhora dessa verba, embora a lei fale absolutamente impioráveis, né? Embora eu fale, a única hipótese que acontece hoje é pelo STJ, decisão de STJ, né, inclusive, dos casos de pensão alimentícia. Tá? É o único caso de penhora de FGTS que a gente vê acontecer hoje em dia. Porque fora isso, realmente é impenhorável a conta do FGTS. Okay? Artigo 2º, parágrafo 2º da lei traz pra gente. Ó, as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Absolutamente é uma meia-verdade, né? Que vai ser penhorável nos casos de pensão alimentícia, de acordo com a decisão do STJ. Ok? Bom, então a gente já sabe que é 8%, tem que pagar até o dia 7 do mês seguinte, mas é 8% sobre o quê? Exatamente. Né? Ah, professor, você já falou ali, sobre salário. Isso, é sobre salário. E sobre qualquer parcela salarial dos artigos 457 e 458. Então, tudo que for salário, eu vou contar. Então, por exemplo, a pessoa vai ganhar um salário base, mais um adicional que é pago habitualmente integra a remuneração. Então, o FGTS vai ser sobre o salário base, sobre esse adicional. A pessoa vai ganhar um 13º, sobre o 13º. A pessoa ganha um adicional não, a pessoa ganha uma gratificação de gerência, além do salário base. Então, vai ser sobre a gratificação de gerência também, porque ela também é salário. Então, toda a verba salarial. Férias mais 1/3, professor, isso é salário? Então, sobre férias mais 1/3. Aquele terço que a pessoa vende férias, que a gente vai ver mais pra frente, que não é nada de venda, mas esse terço aí, não, esse não, porque a lei fala que ele é um abono que não é salário. Então não tem FGTS sobre essa suposta venda. Agora, as férias normais mais 1/3, sim. Férias em dobro, professor, aquelas férias indenizatórias, aí não. Tá? Parcelas que não são salariais, que não são... que são multas ou que são indenizações, essas daí não incidem FGTS, tá? Então, se você não curtiu suas férias, não gozou suas férias e foi receber em dobro como indenizatórias, aí não tem FGTS, beleza? Então, é só sobre verba salarial mesmo, e as não salariais, multas, não. Pessoal, e o aviso prévio indenizado?
O aviso prévio indenizado ele é uma indenização, porém o efeito dele é de salário, porque ele é contabilizado como tempo de serviço. Por isso o FGTS ele vai recair sobre o aviso prévio indenizado, tá? Então os 8% também é sobre o mês do aviso prévio indenizado, ok? Ah, mas a indenização? Ah, mas é por causa dessa situação específica da CLT que diz que ele também é tempo de serviço, ok? Bom, e quando que eu saco então? Já sei como que paga, já sei qual a incidência, né? Sei tudo. Como que eu faço para sacar? Até dezembro do ano passado só tinha uma situação de saque que é todos aqueles, na verdade, um regime, né, de saque que é o regime da rescisão. Ou seja, invariavelmente, quando você tem a rescisão contratual imotivada, o empregado vai receber o FGTS. Mas tinha outros casos também. As hipóteses estão no artigo 20 da Lei 8.036. Eu não coloquei todas aí, porque são muitas hipóteses. Todas elas, se você ler, é bem autoexplicativo, então leiam, tá? Pode cair na minha prova, pode cair em qualquer prova que vocês forem fazer depois da faculdade, inclusive a OAB, tá? Então leiam as hipóteses. Eu vou citar algumas aqui com vocês. Culpa recíproca, força maior, rescisão do contrato sem justa causa, rescisão do contrato de forma indireta, que é aquela rescisão indireta que o empregado dá punição para o empregador. Hipótese de doença grave, como câncer, doença cardiovascular, né? Também a hipótese de saque, aposentadoria, idade, tudo isso tem lá no rol. Tem mais o que? A pessoa que sai do emprego, pede demissão, ela não saca. Mas aí ela fica 3 anos sem emprego, 3 anos sem movimentar o FGTS, aí ela pode sacar, também é uma hipótese, ficar 3 anos sem movimentar a conta. Enfim, são várias hipóteses. A hipótese mais interessante é a seguinte: com certeza, para ajudar a construir a sua casa própria, você pode movimentar. Pô, se o FGTS serve para o Sistema Financeiro de Habitação para construir a casa dos outros, por que não a sua? Se é você que está gerando esse dinheiro, né? Então, obviamente, para ajudar na construção da sua casa própria também é uma hipótese. Tem lá as formas que você vai fazer isso, inclusive, lá no rol do artigo 20. Certo? Então, voltando, né? Hoje nós temos 2 regimes. O regime de rescisão e o regime aniversário, saque aniversário. O que é isso? Se você não falar nada na caixa, você vai ficar pelo regime de rescisão. Agora, se você quiser, se você optar, você vai optar pelo saque aniversário. O saque aniversário significa que, independentemente de você ser mandado embora ou não, independentemente de uma das hipóteses do artigo 20 acontecer ou não, você vai receber o FGTS, uma parte dele, no seu aniversário, todo ano. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas vamos para a regra geral. Primeiro, o rol que está no artigo 20, ele é taxativo? Eventualmente pode vir alguma lei que traga uma hipótese especial de saque de FGTS? Pode. Tá? O que é taxativo, na verdade, é que tem que ser saque previsto em lei. A maioria das hipóteses está no artigo 20. Tá? Então, se não tiver previsto na lei, você não consegue sacar. A única forma de movimentação da conta FGTS sem ser previsão legal é aquela que eu já comentei com vocês, da pensão alimentícia, que aí é por ordem judicial. Tá? Mas, via de regra, você só saca se você preencher alguns requisitos da lei. Vamos lá. E se por acaso, então, professor, igual aconteceu em Colatina, mudar o regime de seletista para estatutário? Mas aí, Colatina não aconteceu isso que eu vou falar agora não, mas vamos supor que aconteça. Todos os atuais seletistas virem estatutários. Se virar estatutário, para de pagar FGTS. Então vai poder sacar? Não. Mas, professor, vai ficar parado o dinheiro lá? Vai. Mas como é que eu faço então? Você vai ter que ter uma das outras hipóteses de saque. Ou se aposenta, ou você fica 3 anos como estatutário, enfim, alguma outra hipótese. Mas sacar por mudança de regime, não saca, porque não rompeu o vínculo, você continua sendo servidor, certo? Então, curiosidadezinha para vocês, mudança de regime seletivo para estatutário não gera direito de saque. E acordo, professor? Depende do acordo. Se o acordo é judicial, você pode sacar o FGTS completamente. Né? Você está com uma briga judicial, entrou com uma ação, já teve contestação, e na audiência vocês vão lá e fazem um acordo. O juiz pode liberar o FGTS todinho para você. Normalmente ele manda um ofício para a Caixa e a Caixa libera.
tá? Agora, se for aquele acordo novo, previsto no 484A da CLT, aquele acordo que você diz que nem é o empregado que quer sair, nem é o empregador que quer mandar embora, é os dois ao mesmo tempo, né? É a resilição bilateral, que é chamada pela doutrina, é aquela forma de você, de comum acordo, extinguir o vínculo de emprego. Esse caso do acordo extrajudicial, a lei fala que o empregado vai sacar somente 80% do valor do FGTS. Tá? Os outros 25% vão ficar lá e até que você tenha outra forma de sacar, né, outra hipótese de sacar, ele vai ficar na caixa mesmo. Então você vai ter que ter uma outra hipótese para poder fazer esse saque. Você só vai sacar 80%, certo? E como que eu saco? Eu saco indo à Caixa Econômica e pedindo o meu FGTS. Mas para isso eu tenho que fazer uma prova, né? Que prova? Eu tenho que levar minha carteira de trabalho, mostrar que foi dada baixa e tenho que levar o termo de rescisão do contrato de trabalho, que você ganha na hora da rescisão. E aí esse termo de rescisão, o empregador vai te entregar uns documentos que você leva na Caixa e saca o FGTS. Beleza? Para facilitar esse saque, a reforma trabalhista fez uma mudança no artigo 477, dizendo o seguinte: se o empregador informar para a Caixa a rescisão por meio eletrônico, ele vai poder fazer essa informação e o empregado basta ir lá com a carteira de trabalho que ele vai poder sacar. Olha só como é que ficou o 477, o parágrafo 10. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho, comunicar dispensa aos órgãos competentes, no caso a Caixa Econômica, né, e a Delegacia Regional do Trabalho, para efeito de seguro-desemprego, se for o caso, e realizar o pagamento das verbas decisórias no prazo e na forma estabelecido neste artigo. Tá? Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato da carteira de trabalho é documento hábil para requerer o benefício e a movimentação da conta do FGTS, benefício de seguro-desemprego, se for o caso, e a movimentação do FGTS, nas hipóteses legais, desde que comunicação prévia do caput tenha sido realizada, ou seja, aquela comunicação por via eletrônica. Tá? Se o seu empregador já comunicou a Caixa eletronicamente, você vai lá com a carteira de trabalho e saca. Basicamente é isso, sem muita burocracia. Ok? Isso é como funciona, né? Sempre funcionou até o ano passado e continua funcionando hoje também. Mas eu digo até o ano passado, por quê? Porque ano passado surgiu a hipótese do saque aniversário. O saque aniversário, ele funciona caso o empregado opte por isso. Você tem que ir lá na Caixa e optar: eu quero receber no meu aniversário meu FGTS. Para isso, você vai ter que fazer o seguinte: abrir mão das hipóteses de rescisão. Por quê? Para obter a vantagem do saque aniversário, você não vai receber a FGTS caso seja mandado embora. É sempre na data do seu aniversário. Tá? Então, para começo de conversa, as hipóteses de rescisão do artigo 20, principalmente incisos 1, 1A, 9 e 10, não são válidas para o saque aniversário. As outras são. Tá? Então, por exemplo, a aposentadoria ficar 3 anos sem movimentar a conta né, questão da casa própria tudo isso doença mas agora, hipóteses de rescisão, essas não são hipóteses de saque para quem opta pelo saque aniversário, tá? Como que eu faço então o saque aniversário? Tem uma tabela, coloquei no roteirinho de vocês inclusive, tá? Você vai sacar todas as contas vinculadas, não interessa, eu tenho 10 empregadores, então eu tenho 10 contas, então você vai sacar das 10 contas, tá? Eu tenho um vínculo que já acabou há muito tempo, não tem problema, você vai sacar na data do seu aniversário, tá? Então todas as contas que você tiver na forma da tabela, que é um anexo da lei. A tabela diz o seguinte, por exemplo, tá? Até R$500 você vai sacar aqui 50% da FGTS. Então se eu tenho R$500 depositados, eu saco 250. Até 1.000, eu saco 40%. Até 5.000, 30%. 10.000, 20%. Até 15.000, 15%. Até 20.000, 10%. Né? Acima de 20.000, 5%. Só que, quando você tem mais de R$1.000, você também tem uma parcela adicional. Como é que funciona isso? Olha a tabelinha aí comigo. Imagine que eu tenho R$1.000 depositados. Se eu tenho 1.000, a alíquota é de 40%. Ou seja, eu vou sacar R$400. Só que tem a parcela adicional, R$50. Então eu vou sacar R$450. 400, que é 40%, mais os 50 da alíquota adicional, da parcela adicional. Beleza? Então, se eu tenho 5.000, se eu tenho 5.000 depositados, a alíquota é 30%. 30% de 5.000 é 1.500. Né?
Se eu vou receber 1.500, eu vou receber com a parcela adicional de 150. Então, 1.650. Basicamente isso. Todo aniversário meu, eu vou ver quanto que tem lá na conta, nas contas, e sacar esses valores. Tudo bem? Essas porcentagens. Professor, aí no caso de saque aniversário, então, na rescisão eu não recebo. Não, não recebe, só no seu aniversário. Mas e a multa de 40%? Ela continua válida? Continua. Só que você não vai sacar ela na rescisão. Só vai sacar no seu aniversário, que ela vai ficar lá na sua conta. Beleza? Vai ficar na conta até dar o seu aniversário e você vai sacar. Ela inteira? Não. Vai sacar na forma das alíquotas da tabelinha que a gente acabou de comentar. Beleza? Falando da multa, né? Quando é que o empregador tem que pagar multa? Para quem estiver me acompanhando aí, eu estou no tópico 16 agora, multa sobre o FGTS. Quanto é que ele tem que pagar? Bom, vamos lá. O valor da multa do FGTS, todo mundo sabe, é 40%. É isso que a lei define. Artigo 18 da lei vai falar, 40% nos casos de dispensa imotivada. Só que tem alguns casos que a lei dá uma colher de chá para o empregador e faz esse valor cair pela metade. Aí fica 20%. Certo? Eu vou falar desses casos com vocês agora. Bom, para começo de conversa, só tem que se falar em multa em caso de rescisão, porque nos outros casos o empregador não teve culpa de nada. Então, se você aposentou e sacou o seu FGTS, vai ter multa? Não, não tem nada a ver. Aposentadoria você pode aposentar e continuar trabalhando, sem problema. Tá? Então, vamos lá. Casos de dispensa sem justa causa e rescisão indireta. Rescisão indireta é aquela justa causa que o empregado dá no empregador, as hipóteses estão no artigo 483, a gente vai falar disso quando a gente for falar de terminação contratual. Mas as hipóteses de rescisão indireta e despedida sem justa causa, elas geram direito à multa de 40%. Tá? Eu coloquei no roteiro de vocês aí uma outra hipótese, que é a hipótese de aposentadoria requerida pelo empregador. É uma forma de dispensa sem justa causa em que o empregador aposenta o empregado mesmo que ele não queira. Isso, inclusive, tem a constitucionalidade bastante discutível. Tá? Eu coloquei o artigo para vocês aí da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. Tá? Mas, para quem considera constitucional, é uma hipótese também de 40%, porque você vai estar mandando o empregado embora sem justa causa. Tá? Agora, casos como força maior e culpa recíproca, a CLT fala que nesses casos o empregador, na hora de fazer a rescisão, ele paga todas as multas pela metade, incluindo o FGTS. Então, no caso de força maior, olha o coronavírus aí, né? Tive que dispensar um empregado. Por causa do coronavírus, não tenho dinheiro para pagá-lo. Ótimo, então... Ótimo não, né? Péssimo. Mas, enfim. Então, eu vou fazer o pagamento da rescisão dele. Ele vai sacar o FGTS e vai ter a multa de... não 40%, mas 20%. Na força maior, a alteridade ela é transferida para o empregador. A CLT transfere um pouquinho a alteridade para o empregado, perdão. Né? Então, o empregador não paga a multa toda, mas o empregado também não perde a multa toda. Então, fica meio a meio. Em vez de pagar 40%, paga 20%. O empregado, em vez de receber 40%, recebe 20%. Beleza? A mesma coisa acontece na culpa recíproca, porque a culpa de sair do emprego é dos dois. O que é a culpa recíproca? Está prevista lá no artigo 484 da CLT. É quando empregado e empregador, ao mesmo tempo, cometem falta grave. Tá? Então, nesse caso, quem reconhece isso, obviamente, é o juiz. E o juiz vai dizer o seguinte, olha, a culpa é recíproca, então a multa é de 20% e não de 40%. Tá? Bom, a última hipótese que a gente tem de multa de FGTS, que também é 20%, é a hipótese da rescisão bilateral, que eu comentei ali em cima, que é a hipótese de transação extrajudicial, previsto no 484A. Além de o empregado sacar só 80% do que está na conta vinculada, ele vai sacar a multa não de 40%, mas de 20%. Beleza? Então, nesse caso da multa, ela pode ser tanto de 40% quanto de 20%, a depender do motivo da rescisão ou de como se deu a rescisão. Beleza? E esse pagamento da multa, professor, é pago direto para o empregado ali na rescisão? Não. Pago na conta do FGTS. Mas, professor, vai pagar a multa na conta do FGTS para o empregado ter que ir lá na caixa para sacar? Sim. Por quê? Porque, às vezes, o empregado deixa para ir depois, ele demora um pouquinho aí. E quanto mais ele demora, melhor, porque esse dinheiro fica na caixa e a caixa pode investir para o sistema financeiro de habitação. Beleza? Então, o depósito ele é feito por uma guia específica, que é da multa de 40%, que você gera para pagamento para a caixa, mas é feito na conta vinculada também. Beleza?
A única hipótese de pagamento direto dessa multa é se isso for uma decisão judicial, que aí se for decisão judicial, o próprio juiz pode determinar que o pagamento seja feito direto. Tá? Até mesmo no acordo judicial, o juiz pode determinar que seja feito pagamento direto da multa. Beleza? Vai depender aí do juiz. Professor, beleza. Então eu vou calcular 40% sobre a conta do FGTS. Mas imagine o seguinte, eu saí de 3 empregos pedindo demissão. Tem 3 contas de FGTS em aberto, que eu não pude sacar porque eu pedi demissão. Abri uma 4ª conta com 4º emprego. Nesse eu fui mandado embora sem justa causa. Eu vou sacar todos? Não, você vai ressacar só esse. Beleza? E aquelas outras 3 contas? Vai ter que ter outra hipótese para você sacar. Beleza? E a multa de 40% é sobre os 4? Também não, é só sobre o último. É só sobre aquele que está rescindindo. Beleza? Tá. Mas e se por acaso, então, vamos mudar de hipótese. E se por acaso eu tenha uma conta de FGTS que era para estar com 50 mil reais hoje. Só que eu saquei 30 mil para fazer minha casa. Só tem 20. E eu fui mandado embora sem justa causa. Os 40% é sobre os 20 ou sobre os 50 que deveriam estar lá? É sobre os 50. Por quê? Porque o empregado não pode ser penalizado por usar uma hipótese legal de saque. Então, o FGTS, neste caso de saque, que não seja pela rescisão, a multa é sobre todos os valores, inclusive as hipóteses de saque que já aconteceram. Tá? Então, você não vai sacar só sobre os 20 mil que estão ali. Aliás, você não vai impor a multa só sobre os 20 mil que estão ali. Você não vai impor a multa sobre os 50 que estariam se você não tivesse sacado. Ok? Então, você vai calcular sobre 50, não sobre 20. Curiosidade. Como eu disse para vocês, o aviso prévio